Bom, então vamos lá. Vou tentar tirar todas as dúvidas de vocês aqui nesse vídeo, tá? Aqui vou colocar na bacia 250 ml de água levemente morninha. Não pode ser água muito quente, senão você vai matar o seu fermento. Um ovo. 3 colheres de sopa de açúcar. Vocês sempre perguntam por que que o meu açúcar é mais escuro. Eu uso açúcar demerara por opção, tá? Mas você pode usar cristal, pode usar açúcar refinado, que vai dar certo. Aqui tô colocando 70 ml de óleo. Um pacotinho aqui de 10 gramas de fermento para pão. Vou misturar. Gente, esse pão é muito fácil de fazer. Dessa vez eu não vou colocar aqui o açafrão. No outro pão algodão que nós fizemos, eu coloquei um pouquinho de açafrão para dar uma cor. E aí vocês me perguntaram por que que o pão tava tão amarelinho. Eu uso açafrão, vou até mostrar aqui para vocês, olha só. E ele dá uma cor e não dá sabor na massa, tá? Então fica bem bonitinho o pão. Se tiverem aí, quiser pôr, pode pôr um pouquinho, vai ficar bem amarelinho. Coloquei o fermento, agora eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo. No total aqui, eu vou usar 500 gramas de farinha de trigo, tá? Então aqui, ó, só misturar. Põe mais um pouquinho. E agora sim eu vou colocar o sal. Uma dúvida que vocês têm também, por que que eu não coloco sal no começo? Porque o sal, ele prejudica aqui o desenvolvimento do fermento. Então, a gente coloca a farinha de trigo primeiro, dá uma misturadinha, e só depois a gente coloca o sal, tá? Então, ó, vou misturar. E agora aqui, eu vou colocando a farinha de trigo aqui aos pouquinhos e vou sovar essa massa aqui de 4 a 5 minutinhos, tá? Gente, enquanto eu vou sovando a massa aqui, já me conta de onde que você está acompanhando as nossas receitas, de que cidade que você nos acompanha. Se você já segue a página, se você não segue ainda, está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Só clicar no botão de curtir. E sabe como você ajuda a nossa página aqui a alcançar mais pessoas? É só você clicar no botão de compartilhar. Além de compartilhar uma receitinha deliciosa de um pão muito fofinho, você vai ajudar o nosso trabalho. Aqui agora eu vou transferir essa massa para a bancada. Não vou colocar mais farinha aqui, ó. Ela tá bem grudando ainda, mas eu não vou colocar mais farinha. Agora eu vou colocar um pouquinho de óleo na bancada e vou sovar essa massa até ela começar a desgrudar das mãos. Olha só, sovei essa massa bem rapidinho, menos de 5 minutinhos. Ela não tá grudando mais, olha só, não gruda mais nas mãos, não gruda mais na bancada. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou bolear essa massa, vou fechar ela aqui, desse jeito aqui, pra dentro, fazendo dessa forma aqui. E eu vou colocar ela na bacia e vou deixar ela descansar aqui em torno de uns 40 minutinhos. Se você morar num lugar que tiver frio, ela vai demorar um pouquinho mais para crescer. Se tiver calor, ela vai crescer rapidinho. Quando ela dobrar de volume, a gente vai modelar o pão. Rapidinho a massa cresceu, dá uma olhada como ela cresceu bastante. Deixei ela 30 minutinhos. E olha que bonita, olha essas bolhas dessa fermentação. Agora, eu vou dividir essa massa em duas partes. Então, vou colocar aqui, ó, um pouquinho de farinha de trigo na bancada. Vou pôr a massa. Olha que linda, gente. Adoro fazer pão. Aqui em casa, sempre que dá, sempre que pode, eu faço um pãozinho. Então, ó, dividi aqui ao meio, vou deixar essa quietinha aqui. E agora, eu vou abrir essa daqui. Vou tentar acertar ela aqui. Não coloca muita farinha de trigo na hora de abrir a massa. E aí, eu tenho aqui minha forma, ela já está untada. E aí, eu vou tentar abrir mais ou menos o comprimento aqui da forma, ó, pra ficar certinho. Então, aqui já deu. E agora, eu vou abrir ela pra cá, ó.
Vem com rolo. Vocês vão ver depois o tanto que essa massa cresce. Quando eu postei essa receita desse pão algodão aqui, muita gente perguntou se dava pra fazer sem o açafrão. Então, ó, que bonita que ficou. Agora aqui, ó, não tem segredo. Só vir enrolando. Tentar deixar ela o máximo certinho aqui, pra gente pôr ela na forma. Só enrolar. E aqui, ó, como vocês falaram que eu não mostrei o detalhe certinho aquele dia, então eu vou mostrar pra vocês aqui. Vem aqui, ó, com a espátula, eu vou cortar umas tirinhas aqui. E essa tirinha que dá aquele efeito bonitinho no pão. Então, aqui, bem facinho. Puxa aqui pra trás, coloca embaixo da massa, ó. Só vir puxando, coloca embaixo. Não tem segredo aqui. Dá uma juntadinha nela assim. E agora eu vou pôr na forma. Vou fazer assim com a outra massa, daí eu já volto e mostro como a gente vai continuar ela aqui. Aqui ela vai crescer bastante ainda. Vocês vão ver que na hora de assar o pão, ele vai ficar bem alto aqui. Enrolei os 2 pães, coloquei aqui na forma, tá? A forma aqui tá untada. E agora aqui eu tenho 2 gemas batidas, eu vou passar por cima do pão. É importante passar agora, porque depois essa massa vai crescer bastante, ela fica tão fofinha, que daí é perigoso ela começar a murchar na hora que você for passar o pincel. Então, agora aqui dá pra passar com tranquilidade. Se quiser colocar gergelim por cima, pode. Se quiser rechear esse pão com doce, pode. Goiabada, Nutella, chocolate. Se quiser fazer um pão salgado, dá também colocar recheio salgado aqui, que fica bem gostoso. Então, essa massa é bem versátil. Então, já tá gostando? Sabe o que você faz para não perder essa receita? Clica no botãozinho de compartilhar. Aí você deixa ela salva aí, sempre que quiser você vai ter esse pãozinho algodão delicioso aí nessa casa. E é bem facinho, você viu? Vai poucos ingredientes e rende muito. Vocês vão ver o tanto que ele vai crescer aqui agora. Vou deixar ele crescendo aqui agora, em torno de 40 minutinhos. Vou deixar ele lá dentro do forno, mas com o forno desligado, para formar uma estufa e ele crescer, porque agora aqui eu não vou colocar mais o paninho por cima. Porque como eu já passei a gema, se eu colocar o paninho aqui vai sujar. Então, vou deixar ele quietinho, 40 minutinhos, ele já cresceu, daí eu te mostro. Ele grandão, e aí a gente vai levar pra assar. Bom, gente, nosso pão cresceu bastante, olha só na forma como ele cresceu. Vou levar ele pra assar agora, o forno tá pré-aquecido a 180 graus. Vou deixar lá uns 35 minutinhos, porque ele assa bem rapidinho, mas olha isso como ele cresceu já bonitão. Deixei o pão no forno 30 minutinhos, gente. Olha como ele ficou bonito, bem assadinho. Vou esperar ele esfriar um pouquinho e aí eu vou cortar uma fatia aqui pra mostrar bem pertinho pra vocês, tá? Já esperei o pão esfriar aqui. Olha que fofinho que ele ficou. Vou soltar aqui e eu vou cortar agora um pedacinho pra vocês verem como ele fica fofinho por dentro. E ele fica fofinho assim por vários dias, tá, gente? É só armazenar num potinho ou armazenar num plástico. Olha isso aqui. Olha como ele fica fofinho. Vou mostrar aqui pertinho, assim. Olha isso aqui, gente. Então, façam aí, pra quem tinha dúvida aí se ficava gosto de açafrão na massa. Então, dá pra fazer sem também. Você que não sabe fazer pão, já compartilha essa receitinha que você vai ter essa delícia sempre que você quiser nessa casa. Você viu? Poucos ingredientes. Eu fiz 2 pães enormes aqui e ficou perfeito.